esse convite para nos, enfim, conversar um pouco, né, conosco aqui sobre essa disciplina, ainda hoje bastante atribulada, que é o medievalismo. E eu acho que tem... Só um minuto. Então, é interessante porque nós já tivemos algumas conversas aí, né, quando eu estive em Lisboa, e foi muito interessante. Eu lembro com muita saudade, né? Ô, época boa. Mas, então, algumas coisas, é óbvio que eu já conheço da sua trajetória, mas, enfim, eu gostaria de começar pedindo que você se apresentasse, falasse um pouco, né, da sua titulação, sua formação acadêmica, como é que foi isso? Você tem uma experiência fora de Portugal, se você pudesse compartilhar um pouco essa experiência conosco. E atualmente, né, quais grupos de pesquisa você integra, qual instituição está afiliado, enfim, se a gente pudesse dar esse panorama para a gente inicialmente. Então, mais uma vez, pronto, boa tarde a todos aí no Brasil e boa noite para quem está a ver a partir de Portugal ou de alguns sítios com o mesmo fuso horário, mas suponho que só em Portugal. Então, antes de mais agradecer pelo teu convite, João. Como disseste, foram conversas que partilhámos aqui em Lisboa e que foram muito interessantes, né? Recordamos com muito carinho, não é? Porque também as circunstâncias em que nos encontramos na altura, pronto, acho que foram muito interessantes, não é? Esta iniciativa também que eu organizei com a professora Lourdes Rosa sobre os medievalismos no contexto luso-brasileiro, o medievalismo como elemento de construção de identidades também no Brasil, não é? Que aparentemente é uma coisa que as pessoas não se lembrariam, mas que é muito interessante, não é? E que agora vamos lançar este número de práticas da história com estes textos, né? Já agora começo já por fazer publicidade. E pronto, e acho que foi muito interessante, não é? Conhecer-te e ao teu trabalho, não é? Porque para nós aqui na Europa é sempre fascinante ver uma pessoa do outro lado do Atlântico interessada por estes temas, não é? Porque, como poderemos se calhar também abordar na conversa, o medievalismo é um fenómeno que se relaciona muito com a questão das identidades nacionais, não é? E como nós sabemos, a Idade Média sempre esteve mais relacionada com as identidades nacionais europeias, não é? Portanto, ou pelo menos normalmente é pensada assim, não é? Embora, de facto, isto na verdade não seja totalmente verdade, não é? Mas pronto. E para mim é muito gratificante, é muito interessante, não é? Ver pessoas do outro lado do Atlântico que se interessam por estas temáticas e inclusivamente abordam-nas de outros pontos de vista que aqui na Europa muitas vezes nós até nem damos assim tanta importância, como por exemplo aquilo que tu estás a trabalhar sobre a recriação histórica, não é? Que é uma coisa que normalmente nós historiadores aqui não abordamos e não nos interessamos do ponto de vista académico, não é? Para fazer este agradecimento, não é? A ti e à equipa que me convidou e que organizou esta entrevista. E pronto, e respondendo à tua pergunta, depois desta introdução grande, o meu percurso académico, quer dizer, tem sido feito quase todo aqui em Portugal, praticamente à exceção daquele período em que eu estive fora, que tu referiste, né? Durante o doutoramento. Eu comecei por fazer uma licenciatura em História aqui na Universidade Nova de Lisboa, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Pronto, fiz uma licenciatura, depois nós aqui na Europa tivemos uma coisa que se chama o processo de Bolonha, não sei se vocês estão a par, que basicamente alterou a estrutura dos cursos universitários, como eles existiam até até ao início da década de 2000. Pronto, e os cursos, basicamente, os cursos universitários, uma das reformas, uma das transformações que a reforma de Bolonha fez foi tornar os cursos mais pequenos. Portanto, eu quando acabei a licenciatura fui logo para o mestrado, portanto a licenciatura era 3 anos, que acho que não sei se corresponde ao vosso bacharel, por acaso não faço ideia qual é que é a designação que vocês aplicam no Brasil. Pronto, fiz a licenciatura e depois avancei para o mestrado em História Contemporânea, na altura num tema que nem se relaciona, com uma tese sobre um tema que nem se relaciona
de todo com medievalismo, estudei a história do turismo balneário em Portugal, ou seja, do turismo de seaside tourism, digamos assim, do turismo de praia em Portugal, que é um tema que também ainda está pouco explorado aqui no contexto português. Pronto, e foi um tema que me surgiu já durante o mestrado, pronto, eu não tinha propriamente um background de estudos sobre isso, foi um tema que foi sugerido pelo meu orientador. Depois concluí o mestrado e, entretanto, candidatei-me a uma bolsa da Fundação para a Ciência e Tecnologia, que é a entidade aqui em Portugal que financia a ciência, a entidade pública, e pronto, e ganhei a bolsa e entretanto, ainda estava a concluir o mestrado e com esta bolsa que eu ganhei já com um projeto sobre medievalismo em Portugal. Portanto, basicamente, a ideia era estudar um bocadinho as representações da Idade Média, especificamente em três temas principais em Portugal, na primeira metade do século XX. Um desses temas era a historiografia, o outro as políticas patrimoniais e o terceiro as comemorações públicas. Portanto, esta era a estrutura base do projeto, embora nesta altura ainda não tivesse completamente delineado, mas foi assim que ficou na tese final. Pronto, e a tese o doutoramento foi feito entre 2011 e 2016, portanto demorou mais ou menos 5 anos a ser concluído, e pronto, e nessa fase é que eu tive esse percurso fora de Portugal. Estive 2 meses na Alemanha a fazer um curso intensivo em alemão para melhorar os meus conhecimentos da língua alemã. Isto porque o meu co-orientador de doutoramento foi o professor Valentino Grobner, da Universidade de Lucerna, e que ele recomendou-me bastante bibliografia em alemão, que era uma língua que eu também já tinha bastante interesse em aprender e que durante o doutoramento conseguia aprofundar os meus conhecimentos também desta língua. E além disso, pronto, a língua permitiu-me também ler essa bibliografia que o professor Valentino Grobner me recomendou. Depois estive também 3 meses na Suíça, na Universidade de Lucerna, a apresentar o meu trabalho e a também fazer alguma pesquisa na biblioteca da universidade, e a contactar e conhecer pessoalmente o meu co-orientador, que só o tinha contactado por e-mail, até aí. E depois tive mais 3 meses em Londres, na British Library, também a completar a pesquisa, também principalmente bibliográfica, para a tese. Para a British Library, vocês devem certamente saber, é uma biblioteca muito, muito grande, tem muita bibliografia de todo o mundo, e pronto, e realmente foi bastante importante para completar, desse ponto de vista, o meu trabalho de pesquisa. Pronto, e basicamente foi essa a minha experiência internacional. Não é muito grande, mas acho que, de facto, realmente para estes temas como o medievalismo, e acho que hoje em dia qualquer investigador ou pesquisador, como vocês dizem, em história tem que ter esta abordagem internacional, não é? E esta noção de que aquilo que nós investigamos não interessa só para o nosso país, ou para a nossa terra, ou para a nossa região, mas interessa para todo o mundo, e pronto, são temas que são estudados também lá fora. Houve aqui... Só um minuto, que eu acho que o João Correia, você acabou compartilhando sua tela, se você pudesse... deixa eu só ver se eu consigo aqui. Isso, parar a apresentação. Obrigado. Desculpa, Pedro. Não faz mal, não faz mal. É um colega meu que ele está a assistir. Tá. Às vezes acontece. Bom, e aí, Pedro, eu ia te perguntar, você falou que a sua primeira pesquisa, eu não sei se isso foi ainda na graduação, na licenciatura, ou se já foi no mestrado, foi sobre turismo marítimo, é isso? Sobre turismo balneário. Então, como que a Idade Média entrou na sua vida? Como que surgiu? Aí eu acho que eu vou fazer 2 perguntas juntas. Como que a Idade Média, como surgiu o seu interesse pela Idade Média e como... Peraí, só um minuto. A Maria Angelina também compartilhou aqui uma tela, eu ia pedir para ela sair do compartilhamento. E como
como que o medievalismo, né? Como que surgiu primeiro o seu interesse pela Idade Média e como surgiu o seu interesse pelo medievalismo, ou se veio junto, na verdade, né? Às vezes também aconteceu de maneira conjunta. Então, se calhar vou começar pela segunda pergunta, não é? Porque a do turismo balneário é um bocadinho mais complicado de explicar. Assim, o meu interesse pela Idade Média, eu acho que lá está, um bocadinho como muitos de nós, não é? Hoje em dia, vem muito da cultura popular, não é? E dos mass media, não é? Aquilo que nós vemos no cinema, nos videojogos. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que jogo bastante videojogos, portanto, acho que é uma coisa que está muito presente, não é? Nos meios de comunicação em massa, na cultura popular, não é? Nesse tipo de cultura, pronto, até relacionado com a fantasia, esse tipo de Senhor dos Anéis, esse tipo de coisas que é muito também da minha geração, não é? Os filmes do Senhor dos Anéis estrearam quando eu era adolescente, portanto é uma coisa que está muito presente, não é? Acontece que, por exemplo, aqui em Portugal, e creio que também noutros contextos, o interesse normalmente dos estudantes de História pela Idade Média vem, pronto, como eu referi, vem dessas coisas, só que muitas vezes é um interesse um pouco separado, ou seja, porque nós normalmente quando vamos para a licenciatura o que nós estamos habituados a pensar é que, ok, isto são subprodutos da história, não é? Digamos assim, são adaptações da história na cultura popular, não é? No cinema, na literatura, nos videojogos, etc., na televisão, mas depois a história que se dá realmente na universidade é uma história muito mais académica, muito mais séria, e normalmente esse interesse pela Idade Média muitas vezes acaba por se desfazer. Por exemplo, eu sempre tive muito mais interesse, se calhar, pela época contemporânea, do ponto de vista da história, por exemplo, aqui em Portugal, a época da ditadura, do Estado Novo, ou, por exemplo, da Alemanha, a época do nazismo, a Segunda Guerra Mundial, ou a história da Europa do século XX, que é muito, toda a gente conhece, né? É muito interessante. Portanto, esse interesse pela Idade Média acabou, se calhar, um bocadinho por ser esquecido, não é? Enquanto a pessoa está a estudar outros temas de história e interessar-se por outras temáticas em história. Depois, o que aconteceu um bocadinho, eu acho que foi um bocadinho essa relação, essa ponte que eu consegui estabelecer quando estava a fazer o mestrado, não é? Porque eu confesso, eu na altura estava um bocadinho perdido na minha pesquisa sobre o turismo balnear, porque foi um tema, agora voltando também um bocadinho a essa pergunta, como é que isto se relaciona a tudo. Porque eu como expliquei, na altura a reforma de Bolonha em Portugal tornou os cursos mais curtos. E então houve até pela questão da pressão do mercado de trabalho, não é? A crise do emprego, isso tudo. Pronto, eu senti-me um bocado empurrado, eu e outros colegas meus, também um bocadinho para fazermos o mestrado em História Contemporânea. Só que, na verdade, eu e se calhar outros colegas meus, nós não tínhamos a menor ideia do que é que queríamos estudar em História, não é? Portanto, o quarto ano, ou seja, o primeiro ano do mestrado, acabou por ser um bocadinho para nós um quarto ano da licenciatura, um bocadinho uma espécie de complemento, pronto, da licenciatura. E pronto, e aí tivemos que escolher o tema de tese. Eu não estava de todo muito motivado ou interessado em escolher um tema de tese, e então é aí que surgiu um bocadinho, a partir do meu orientador, esta ideia também do turismo balnear, que é um tema interessante e que também, embora não diretamente, também acaba por se relacionar com a questão do medievalismo por causa da questão do turismo, não é? Porque eu tive de ler muita coisa sobre a história do turismo em Portugal e noutros contextos, e eu acho que, principalmente hoje em dia, o medievalismo é um tema que se relaciona completamente com a questão do turismo, não é? Isso depois também poderemos explorar um bocadinho mais, embora eu não seja especialista de todo nesta abordagem do medievalismo. E eu acho que esta ideia também do medievalismo surgiu um bocadinho desse meu interesse também pela questão dos usos do passado, não é? Agora também fazendo um bocadinho uso desta expressão que está no nome da revista que eu agora comecei a dirigir, não é? Práticas da História. Acho que é um bocadinho essa questão dos usos do passado, que é muito interessante, não é? Na questão, por exemplo, dos regimes autoritários, como eu já referi, que eu sempre tive um grande interesse, né? Desde antes de eu entrar para a licenciatura, já me interessava muito por esta questão dos regimes autoritários na Europa.
E acho que esta questão dos usos do passado é muito interessante, não é? Porque se relaciona com a legitimação do poder, não é? Destes regimes, ou seja, porque é que o passado é importante para estes regimes, e relaciona-se muito também com a questão da construção de identidades, ou seja, como é que a identidade de um país, ou de uma região, ou de um local, vai buscar ao passado elementos que lhe permitam conferir essa legitimidade. Eu vou dar o meu caso concreto. Eu acho que uma das primeiras intuições, eu acho que a história é uma coisa muito intuitiva, embora as pessoas não digam isto, né, abertamente, porque nós gostamos de pensar na história como uma ciência, né, uma coisa muito metodológica. Eu acho que a história vive completamente das intuições, não é? Uma coisa, a pessoa tem que ter aquela intuição e perceber que há ali qualquer coisa de fundo, não é, por trás daquilo. E eu acho que uma das primeiras intuições que eu tive sobre esta questão do medievalismo e os usos do passado foi ao ver, por exemplo, eu quando era miúdo eu via muito aqueles documentários sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre o regime nazi, e eu vi umas imagens que são, se calhar provavelmente vocês conhecem, do Dia da Arte Alemã em Munique, em 1938. E de repente vê-se assim, são umas imagens coloridas, assim, uma coisa arrepiante mesmo de se ver, que mostram uma série de cavaleiros e figurantes encenando épocas históricas supostamente da Alemanha, né? Épocas do passado da Alemanha. E de repente, a certa altura, nessas imagens, vê-se assim mesmo uns cavaleiros com umas armaduras e nos escudos dos cavaleiros vê-se uma suástica, ou seja, uma coisa completamente aberrante, não é? Uma coisa que, do ponto de vista histórico, não faz qualquer sentido, mas que visualmente é extremamente apelativo. E eu acho que foi um pouco esse tema também que me chamou a atenção, ou seja, essa questão de como é que um regime, não é, passado tantos séculos, pode usar uma época que aparentemente não tem nada a ver. Eu acho que isto foi uma coisa que me intrigou completamente e ficou na minha cabeça durante muito tempo, não é? E depois, mais tarde, já durante o mestrado, eu comecei a ter algum interesse por isto, ou seja, perceber, ok, se a Alemanha nazi fez isto, o Estado Novo em Portugal também terá feito uma coisa semelhante. E então fui ler e, quer dizer, e havia coisas que eu já sabia, não é? Por exemplo, sobre a exposição do mundo português, que é uma coisa muito grande, não é? Também um investimento muito grande do regime português, que fez nessa altura. Pronto, e comecei a ler mais coisas, não é? E entrando depois através também de contactos que eu estabeleci, por exemplo, através de outros historiadores que eu conhecia, consegui conhecer por e-mail o meu orientador, Valentim Grobner, e então depois fui fazendo outras leituras e comecei a conceber este projeto, não é? De estudar as representações do passado medieval em Portugal, ou melhor, os usos políticos do passado medieval em Portugal, não é? Que era assim que eu chamava. Em certa altura acho que é um pouco isso, não é? Que a minha tese é um pouco sobre, não é? Que é como é que o passado medieval foi usado pela política, não é? Em Portugal, não é? Porque era um passado importante e um passado interessante, não é? Que interessava explorar. Depois, obviamente, na minha tese explorei outras épocas, não me foquei só no Estado Novo, não é? 33, 74, fui atrás, fui ao início do século XX, fui à República, fui à monarquia, fui à construção romântica, não é? Esta palavra, este termo extremamente importante, não é? Do passado medieval, e pronto, e depois é que fui percebendo aos poucos os layers, não é? As camadas que esta história do medievalismo tem, né? E então pronto, foi um bocadinho assim, desta forma faseada, não é? Que me fui interessando pela questão do medievalismo. É interessante duas coisas, que você colocou no começo o seu interesse pela Idade Média surgindo a partir da mídia, cinema, videogame, muita influência do Senhor dos Anéis, Tolkien. E quando eu fiz essa entrevista, eu coloquei isso também, né? Como que, de fato, tem uma geração que se aproximou da Idade Média por conta dessas influências midiáticas e, enfim, de um medievo fantástico. E como que a aproximação dessa geração, né, que teve o primeiro contato normalmente com o medievo a partir do cinema ou do videogame ou de uma literatura mais fantástica, é diferente, né, de uma geração anterior que normalmente teve esse contato a partir de uma literatura que era uma literatura de base romântica, né, que, enfim, dessa herança
da literatura romântica. Mas aí eu tenho uma curiosidade, que é uma curiosidade epistemológica, Pedro. Se você pudesse falar, você comentou sobre algumas pesquisas na Alemanha, que realizou na Alemanha. E na Alemanha, normalmente, eles utilizam aquele conceito, desculpa o meu alemão, né, da Mittelalter-Rezeption, que seria essa ideia da recepção da Idade Média, da recepção do medievo, que, em alguns pontos, é semelhante ao conceito do medievalismo, que é muito mais comum ao mundo anglófono, mas possui algumas peculiaridades. Você, quando esteve, né, fazendo essa pesquisa, utilizando uma bibliografia mais alemã, você entrou em contato com esse conceito? Você chegou a se apropriar desse conceito em algum momento? Sim, isto é uma questão complicada, porque isto tem a ver com a própria genealogia dos estudos sobre medievalismo, não é? A questão de Mittelalter-Rezeption, ou seja, a questão da recepção da Idade Média, não é? E depois a questão do medievalismo, não é? Porque a palavra medievalismo, não é? Como se calhar provavelmente o professor David Matthews já abordou aqui na entrevista, é uma palavra muito ambígua, não é? Muito complexa. Eu, por exemplo, eu estava a partilhar agora o tema desta entrevista e vocês puseram lá Pedro Martins, especialista em medievalismo. E eu estava a pensar, uma pessoa de fora que olha para isto, não é? Se calhar vai pensar que eu sou especialista ou em História da Idade Média ou em estudos medievais, digamos assim, ou historiografia sobre a Idade Média. E o medievalismo, na verdade, ou a forma como nós usamos essa palavra é muito mais complexa, não é? Porque o medievalismo normalmente nós entendemos como uma coisa mais abrangente, não é? Que vai não só desde os estudos medievais, os estudos sobre a Idade Média, mas abrange também essa representação, esses usos da Idade Média na cultura popular, na literatura, na arte, isso tudo. Ou seja, é um tema muito abrangente, é uma coisa quase difícil de definir e, não é? de abranger e de tocar. Por outro lado, a Alemanha, realmente, eles têm esse conceito Mittelalter-Rezeption, que uma série de historiadores, até eu acho que este termo surge um pouco de umas conferências também que surgiram na Alemanha nos anos 80 em torno deste tema e que foram sendo desenvolvidos um bocadinho à parte daquilo que era o desenvolvimento dos estudos sobre medievalismo nos Estados Unidos, no mundo anglo-saxónico nos anos 70. E das leituras que eu fiz, é assim, eu vou já dizer, desde já, o meu alemão não é assim tão bom que me permita fazer uma separação conceptual ou como é que eu dizer, uma caracterização conceptual assim tão grande do que é quais são as diferenças entre os estudos alemães e os estudos britânicos. O que eu posso dizer é que das leituras que eu fiz sobre estes temas no contexto alemão, eu posso dizer que são estudos que se desenvolveram de forma muito interna, ou seja, foram estudos que foram feitos a partir, sobretudo, da literatura, dos estudos sobre literatura romântica na Alemanha, por exemplo, Goethe, o Schiller, os poetas pré-românticos e românticos que usaram a Idade Média, não é? E que amavam a Idade Média, digamos assim, que contribuíram para a sua recuperação. E são estudos também que se desenvolveram muito em torno desta questão da literatura, não é? Portanto, da recepção da Idade Média, por isso é que se chama Reception, recepção da Idade Média depois da Idade Média, ou seja, já no século XIX, já no século XX. Eu creio que não sei se haverá assim tantas diferenças em relação ao mundo anglo-saxónico, porque tanto quanto eu sei, também no mundo anglo-saxónico os estudos sobre medievalismo também começaram aí, na questão da literatura romântica. E também, porventura, nos estudos sobre a história da arte, não é? Sobre o neogótico, sobre os rivalismos de estilos medievais na arquitetura. Portanto, eu acho que na Alemanha não é assim tão diferente. O que eu achei curioso na Alemanha é que há uma reflexão muito grande, mas lá está, também era um bocadinho o tema pelo qual eu me estava a interessar. Há uma reflexão muito grande sobre o papel dos historiadores nessa questão da recepção da Idade Média e na questão do desenvolvimento dos estudos medievais. Eu, por exemplo, eu li uma série de obras que falam precisamente sobre esta questão do papel dos historiadores no regime nazi. Pronto, que eu imagino que seja uma coisa bastante controversa no contexto alemão e que não está completamente resolvida, não é? Porque, pronto, como nós sabemos, houve vários intelectuais, historiadores, académicos, profissionais que
depois de 45, continuaram a trabalhar nas universidades alemãs, muitos deles com simpatias nacionais no regime nazi, não é? E, portanto, isto é um assunto complexo e que tem sido bastante abordado na Alemanha e, a meu ver, com bastante interesse. Pelo contrário, no mundo anglo-saxónico não tenho visto se calhar tanto este interesse, se calhar tirando uma outra exceção, não é? Por exemplo, a obra de Norman Cantor, Inventing the Middle Ages, que acho que é uma obra paradigmática, não é? E muito importante no desenvolvimento de estudos sobre medievalismo, mas não tenho visto assim tanto este interesse. Não sei se há um certo receio, não é, da comunidade académica noutros países, agora estou a dizer no mundo anglo-saxónico, mas poderia dizer também em Portugal, de criticar, de ter um olhar crítico sobre o trabalho dos historiadores, não é? Inclusive sobre os historiadores do período que se interessam, que se estudaram o período medieval. Não tenho visto tanto esse interesse. Porventura também um bocadinho, se calhar, por essa questão, não é, que a Alemanha tem, tem uma reflexão muito grande, não é, sobre o passado, sobre o seu passado, não é, contemporâneo, não é, por razões que nós conhecemos. E agora, então, eu queria te dar a oportunidade de falar um pouco da sua pesquisa propriamente dita, o medievalismo em Portugal, século XX, as contribuições que ela traz e como é que foi que se desenvolveu essa pesquisa no final. Assim, é um pouco difícil de resumir, não é? Porque é um tema muito, muito grande e foram 350 páginas de doutoramento, não é? Muita coisa. Mas eu queria pegar numa ideia que referiste aqui na pergunta anterior, não é? Que a questão de... Portanto, que a nossa geração recebeu muito o medievalismo pelos mass media, não é? Pela literatura fantástica, pelo cinema, pelos videojogos. Muito esse mundo muito da cultura dos mass media, digamos assim. Ao contrário de outra geração que tinha cultivado muita Idade Média, não é? Do romantismo, não é? Da literatura romântica, Walter Scott, etc. E eu acho que isso é um tema, isso é essencial, não é? Essa diferença. Mas eu acho que há uma diferença que não é assim tão grande, digamos assim. Ou seja, porque uma das coisas que eu defendo na tese, e que, à semelhança de outros autores, como Michel Louvi, Robert Sair, que tem uma obra muito interessante que se chama, provavelmente muitos de vocês conhecem, que é Revolta e Melancolia, que eles falam numa permanência do romantismo, não é? Uma continuidade do romantismo para além do século XIX. Porque, no entender destes autores, o romantismo é uma espécie de movimento que se rebela, uma espécie de rebelião contra a modernidade. Portanto, esta permanência deste olhar romântico sobre a Idade Média, isto continua completamente, não é? No cinema, nos videojogos, porque o romantismo não é só uma idealização da Idade Média, o romantismo vai buscar a idealização, não é? Aquilo que é o mais positivo, mas também aquilo que é de mais negativo, não é? Aquilo que era amaldiçoado na Idade Média, já desde o Renascimento e pelo século XVIII, não é? Pelo Iluminismo. Portanto, isto é uma coisa um pouco paradoxal, não é? Mas este olhar romântico, não é? Um pouco extremado, não é? A Idade Média digamos assim, da cavalheiresca e do romantismo e das coisas boas, não é? E, por outro lado, a Idade Média negra, supersticiosa, não é? Das trevas, a Idade das Trevas, que o Iluminismo falava. Eu acho que isto é uma dualidade, não é? O David Matthews fala muito nisto. É uma dualidade que está sempre permanente, não é? Dos olhares sobre a Idade Média. É assim, na minha opinião, pronto, também é a minha visão que eu tenho. Isto é uma permanência do olhar romântico, não é? Podemos, se calhar, não lhe chamar romântico, podíamos dizer que é outra coisa, mas eu acho que tem muito a ver com esta permanência do olhar romântico sobre a Idade Média. E aquilo que eu investiguei na minha tese, agora indiretamente à pergunta, é um bocadinho isto no contexto português, ou seja, como é que este olhar romântico sobre a Idade Média, simultaneamente negativo e positivo, se foi transposto para a realidade portuguesa e como é que ele foi, por sua vez, usado, ou melhor, como é que ele influenciou as representações que se fizeram depois da Idade Média. Eu no contexto português, no contexto da minha tese, eu refleti muito
sobre a ideia de decadência. Já agora, fazendo publicidade a outra coisa, acabei de lançar agora um artigo na Journal of the History of Ideas, que é precisamente sobre esta ideia de decadência nos discursos medievalistas portugueses entre o meados do século XIX e meados do século XX. Ou seja, uma espécie de compilação, digamos assim, da parte historiográfica da minha tese, ou da parte sobre a historiografia da minha tese. E uma conclusão que eu chego na minha tese, pronto, isto é uma questão complicada, não é? A questão da decadência em Portugal, questão que muitos autores têm estudado e debatido, inclusivamente muitos autores concordam, e também é a minha visão, que esta visão decadentista sobre o Império Português e sobre Portugal é uma visão que já remonta ao século XVI. Por exemplo, há quem fale nisto já nos próprios Lusíadas, né? A obra fundadora da identidade nacional portuguesa, digamos assim, que o próprio Camões já falava numa espécie de decadência, né? De uma coisa que estava mal, ou seja, porque os Lusíadas seriam uma espécie de obra que queria recuperar a grandeza de Portugal, ou seja, portanto, no século XVI os portugueses já estavam preocupados com isto, né? Já achavam que havia qualquer coisa de mal, né? na nação, né? Obviamente que isto não era assim, né? O próprio conceito de nação não estava difundido e se calhar só uma pequena elite é que pensaria sobre estas coisas, né? Quando muito. Mas pronto, há um pouco esta ideia, não é? Que a ideia de declínio, não é? De que há um mal em Portugal desde o século XVI. E depois esta ideia de decadência está a ser muito relacionada com a questão do Império, não é? Com a questão da expansão ultramarina, ou expansão marítima, como nós chamamos aqui. Agora a expressão descobrimentos tem sido muito criticada, não é? E a meu ver com razão, por várias razões. E pronto, e tem-se usado a expressão expansão marítima, que também não é, como é que eu ia dizer, isenta dos seus problemas, não é? Porque é uma expressão muito, como é que eu ia dizer, eurocêntrica e muito nacionalista, não é? Mas pronto, apesar de tudo, é uma expressão um pouco mais precisa do que a expressão do que a palavra descobrimentos. E pronto, e esta questão da decadência relaciona-se muito com a questão da expansão, não é, em Portugal. E no século XIX houve uma série de historiadores, começando por Alexandre Herculano, é o mais conhecido, embora outros também antes dele também já tivessem refletido sobre esta temática, que relacionam muito esta ideia de decadência à questão da expansão ultramarina. A questão é, Herculano, tal como outros historiadores, mas sobretudo ele, eram pessoas que se interessavam muitíssimo sobre a Idade Média. Tanto que a história de Portugal de Herculano é uma história de Portugal que começa no século XI, não é? Com os primórdios do Contato Galense, e acaba no século XIII. Portanto, nem a Idade Média é completamente abordada na obra de Herculano. O que é muito interessante, não é? Porque demonstra que ele era um historiador com uma base de trabalho muito grande, não é? Uma base empírica muito grande, que lhe dava imenso trabalho, uma erudição muito grande, e que era um historiador que tinha um interesse, um fascínio particular pela Idade Média. Eu acho que a visão de Herculano, lá está, por ser um historiador essencial na formação da disciplina da história em Portugal, dos estudos históricos em Portugal, acabou por influenciar muitas visões sobre a Idade Média e também sobre esta questão da decadência. E na minha tese, um pouco aquilo que eu reflito é um bocadinho sobre esta relação sempre entre Idade Média e decadência, ou seja, como é que Portugal, sendo um país, uma nação que é conhecida pela expansão marítima, não é? É o país que descobriu ou deu os outros mundos à Europa, não é? Como se conta aí, não é? Ou que se costuma contar, como é que a Idade Média entra nisto, não é? Porque a Idade Média, lá está, depois há sempre uma dualidade, não é? Porque a Idade Média, por um lado, era vista de uma forma positiva, não é? Porque para haver expansão teve que haver uma preparação, não é? Portanto, a Idade Média foi esta preparação e o Estado Novo representa muito a Idade Média desta forma, ou seja, como uma preparação para a expansão, ou seja, Portugal era uma nação pujante na Idade Média e tinha meios tecnológicos, espirituais, materiais para promover a expansão. Por isso é que foi a primeira nação europeia a promover a expansão. Isto é a visão do Estado Novo, não é? Sobre a Idade Média. Mas, por outro lado, também há uma visão negativa, que muitas vezes está mais presente na ausência, não é? Por exemplo, a exposição do mundo português é muito interessante desse ponto de vista,
porque é uma exposição que visava comemorar o duplo centenário da fundação e da restauração da nacionalidade, ou seja, uma exposição desse em 1940 e comemoraria o 8º centenário da fundação de Portugal, que segundo os organizadores teria sido em 1140, na Idade Média, no século XII, e a restauração da independência, quando Portugal se liberta da coroa de Espanha, em 1640, 300 anos antes. Só que o que nós vemos na exposição do mundo português é muito interessante, porque a Idade Média está representada lá, sem dúvida, e eu falo nisso na minha tese, e tem alguma importância. A restauração está muito pouco representada, no século XVII. Porquê? Por causa desta questão da decadência, ou seja, porque o século XVII, na historiografia e na cultura histórica em Portugal, era visto como uma época de decadência, ou seja, tudo o que era a partir do final do século XVI era uma fase de decadência, ou seja, era uma fase que não era de glória, não era de engrandecimento de Portugal e, portanto, não estava pouco presente na cultura histórica. Portanto, o que é que foi comemorado na exposição do mundo português? Foi a expansão, foi os descobrimentos, não é? Entre aspas, ponho eu, não é? Eles na altura diziam os descobrimentos, não é? Portanto, a figura do Infante Dom Henrique, a figura de Vasco da Gama, os grandes descobridores do século XV, todas essas figuras, sempre masculinas, claro, muito presentes na exposição. E, portanto, era isto que era comemorado. Portanto, a conclusão a que eu chego, a Idade Média há uma dualidade, não é? Porque, por um lado, é a época de preparação para a expansão, mas, por outro lado, é a época fraca, não é? É uma época menor, em que Portugal não se distingue particularmente do resto da Europa, não é? É apenas um condado que se torna autónomo, não é? Independente, no século XII, mas que não tem uma importância particularmente grande no contexto da Europa. Inclusivamente, há um historiador que eu analiso na minha tese, que é muito importante, que é o Joaquim Pedro de Oliveira Martins, que ele dizia que Portugal, se não fosse a expansão, estaria condenado a ser absorvido por Espanha, nunca teria sido uma nação independente. Portanto, foi os descobrimentos, a expansão, que salvou Portugal. Portanto, para estes historiadores, inclusivamente para Oliveira Martins, a Idade Média era uma época que não tinha particular interesse, não era uma época menor, que não interessava assim tanto comemorar. Portanto, há sempre esta dualidade que é muito interessante explorar, que eu acho que foi muito interessante explorar na tese. Por outro lado, há a questão também das influências externas, não é? Que acho que é sempre interessante, e Portugal nesse aspecto é um caso muito interessante também, porque Alexandre Herculano foi muitíssimo influenciado pelo romantismo europeu, francês e inglês, sobretudo, e acho que isso faz muito sentir nas representações da Idade Média, não só no século XIX, como no século XX em Portugal. Há muito a essência do romantismo europeu, de retratar a Idade Média como uma época grandiosa, como uma época de harmonia, até de uma certa igualdade social, não é? Que teria sido destruída pela modernidade. Ou seja, este olhar muito romântico sobre o período medieval, muito positivo até, que acho que é muito interessante e que entrou em Portugal apesar daquilo que eu disse, ou seja, apesar daquele olhar também, pronto, um pouco, como é que eu ia dizer, sobranceiro, se calhar sobre o período medieval, se calhar um bocadinho marcado por essa ideia da expansão marítima. E pronto, e foi um pouco isto que eu tive a explorar na minha tese. Isto mais do ponto de vista historiográfico, porque isto depois tem muitas repercussões nas comemorações, como eu referi, né, na exposição do mundo português, por isso, que é um grande exemplo, mas também na questão da preservação e do restauro do património arquitetónico, que é uma questão que eu exploro também na minha tese e que já tem sido bastante estudada em Portugal por vários historiadores de arte em Portugal, e que acho que reflete muito esta ideia, ou seja, de que a Idade Média, ou seja, é uma coisa que interessa preservar, interessa restaurar, e interessa comemorar, ou seja, interessa mostrar que é uma época importante, uma época de fundação, ou seja, uma época como é que eu dizer, de pureza. É uma palavra que eu uso na minha tese também muito, é a palavra pureza. Porque acho que é uma palavra que define bem esta ideia de Idade Média que os românticos e que estas pessoas tinham sobre a Idade Média, que eles viam a Idade Média de uma forma muito pura, não é? Muito pura em todos os aspectos, ou seja, do ponto de vista dos valores, da homogeneidade racial, da questão
dos próprios estilos arquitetónicos, ou seja, eles viam o românico e o gótico como estilos muito puros, ou seja, nada a ver com o barroco, nada a ver até mesmo com o estilo do Renascimento. Eles viam uma grande pureza nos ideais da Idade Média, portanto, eram isso que eles tentavam representar na época deles, né? Nos séculos XIX e XX. Não sei se querias que eu falasse sobre outras coisas. Porque, na verdade, eu tenho uma lista de perguntas aqui, mas eu não vou poder fazer, porque senão a gente não consegue tempo para abrir também para o público. Mas eu queria conversar contigo uma questão que é fundamental, afinal a gente está falando, todo momento você coloca essa coisa do medievalismo e política, o medievalismo e o nacionalismo. E, bom, no Brasil, particularmente, essa é a bola da vez do medievalismo, né? Eu não sei se você sabe, mas, enfim, se proliferou pelo Brasil um conjunto de imagens, né, de cavaleiros. Tem até uma imagem bastante engraçada do próprio presidente Jair Bolsonaro, representado como um cavaleiro templário, né, como se fosse aquela imagem do cavaleiro Salvador, que é armado com a espada, puro, né, e de bom coração, e que seria o salvador da nação. Existem outras imagens também mais toscas. Existe um grupo fascista no Brasil que tem uma propaganda com um cavaleiro também vestido de armadura, conclamando a população para participar de uma série de manifestações a favor do retorno da ditadura no Brasil e do fechamento da STF. Então, enfim, isso tudo tem gerado, e isso fora uma série de manifestantes que no Brasil, por incrível que pareça, que no Brasil vão para as manifestações trajados com roupas, com fantasias medievais, para essas manifestações fascistas, né, essas manifestações de teor fascista, trajando roupas medievais, pedindo aí, né, fechamento do STF, do Congresso e o retorno da ditadura. Então, no Brasil, essa questão do medievalismo e o nacionalismo, do medievalismo e a política, ela tomou aí ganhou um status, né, que eu acho que não tem nenhum debate atual sobre medievalismo no Brasil que não recaia nesse assunto. E aí eu queria ver se você pudesse falar um pouco também sobre isso. Você fala sobre o medievalismo no Estado Novo, mas você chega a pesquisar também esses reflexos contemporâneos desses usos políticos, ideológicos e, obviamente, deturpados, deformados da Idade Média na contemporaneidade? Respondendo diretamente à pergunta, não, eu não estudo essas representações contemporâneas do medievalismo, da Idade Média, não é? E os usos políticos contemporâneos da Idade Média. Sei que não só no Brasil, mas no mundo anglo-saxónico, especialmente nos Estados Unidos, há um grande interesse por essas representações e usos da Idade Média, no contexto político. Essa imagem, eu não conheço essa imagem do Bolsonaro, mas se me puderes enviar, agradeço. Depois eu te envio, porque ela é fantástica. Okay. A quantidade, você falou dos layers, né? A quantidade de layers de camada que tem naquela imagem é algo fenomenal. Ok. Mas, é assim, da descrição que tu me fizeste, eu acho que fez-me lembrar muito uma imagem de propaganda que circulava num postal nos anos 30, que mostrava Salazar, o ditador português, com o corpo de Afonso Henriques, ou seja, porque há uma estátua do primeiro rei de Portugal, Afonso Henriques, que está em Guimarães, uma estátua do século XIX, que é a imagem paradigmática que os portugueses têm de Afonso Henriques, é aquela estátua. Porquê? Porque ela foi muito publicitada ainda antes do Estado Novo, pela República, não é? Nos manuais escolares, pelo Estado Novo, nos manuais escolares, nas comemorações, em tudo. Toda a literatura, histórias de Portugal, todos os livros tinham aquela estátua. Aquela estátua é um símbolo da Idade Média portuguesa, apesar de ser uma estátua do século XIX. Ou seja, essa é a imagem do Bolsonaro como cavaleiro que remeteu muito para essa ideia de Salazar, também representado como o primeiro rei de Portugal, ou seja, também como um cavaleiro com uma espada, um escudo, uma imagem muito pura, muito idílica, como referiste,
do que é o cavaleiro medieval. E eu acho que isso quer dizer, é um elemento comum na direita, ou se quisermos mais, na extrema-direita, desde sempre, quer dizer, desde o século XIX, porque a Idade Média, como nós sabemos, sempre foi muito apelativa para a extrema-direita, quer dizer, não só para os conservadores, mas para a extrema-direita em concreto, aquilo que nós chamamos, pronto, muitas vezes se diz que é o fascismo, não é? Não sei se é fascismo, se não é, quer dizer, podemos... Também, se calhar, não interessa muito essa questão, mas para a extrema-direita no geral, não é? Porque a extrema-direita usa muito esta ideia de pureza, não é? De pureza no passado, que existiria no passado, não só na Idade Média, mas sobretudo... Mas a Idade Média é uma época importante para a extrema-direita e acho que é óbvio, não é? Que é um passado muito útil para quem se identifica com esses valores políticos. No caso português, é muito interessante essa imagem do Salazar como primeiro rei de Portugal, porque isso nem sequer era uma imagem oficial. Eu acho que foi uma espécie, segundo li, foi uma imagem que foi divulgada de forma não oficial, de forma quase clandestina, por alguns apoiantes de Salazar, porque a legenda da imagem é Salazar, Salvador da Pátria. Portanto, eu creio que é um pouco essa a ideia também por trás da imagem de Bolsonaro, não é? Quer dizer, do que eu percebi. Portanto, isto... E claro que essa imagem do Bolsonaro também não é uma imagem oficial, é uma imagem também produzida pelos apoiadores. Exatamente. A partir dessa mesma lógica. Portanto, eu acho que o que é interessante também analisar nessas imagens é perceber não só a condição de produção das imagens, ou seja, o que é que as pessoas que produziram aquela imagem queriam transmitir, mas também eu acho que aqui, sobretudo, a recepção é que acho que é interessantíssima, não é? Porquê? Porque que a Idade Média ecoa, ou seja, porque é que essa ideia do cavaleiro medieval ecoa de forma poderosa, por exemplo, no Brasil, ou aqui em Portugal, se calhar também, não é? Eu ainda não vi nenhuma imagem do nosso Bolsonaro, que é o André Ventura, representado como um cavaleiro medieval, mas se calhar vai aparecer, eu não sei. E até que ponto é que essa imagem também é eficaz, não é? Porque muitas vezes nós também podemos, se calhar, atribuir um significado maior a essas imagens do que elas têm, não é? Tu disseste, por exemplo, que há bastantes apoiantes de Bolsonaro que vão para as manifestações vestidos como cavaleiros, né, templários ou cavaleiros medievais. Mas será que são assim tantos ou são só meia dúzia de maluquinhos pela Idade Média que gostaram, acharam piada aquilo, não é? E isto é interessante de estudar, não é? Quer dizer, eu não estou a dizer que são, não é? Porque se calhar até são bastantes, não é? Mas acho que é muito interessante analisar estas coisas, não é? E perceber o impacto. Porque é que esta ideia da Idade Média cavalheiresca, ou da Idade Média pura, ou da Idade Média romântica, porque é que isto ainda tem impacto, não é? Em nós. Porque isto não devia estar já um pouco desmistificado, ou seja, hoje em dia supostamente as pessoas estudam e têm... Basta ir à internet, não é? Quer dizer, há um conjunto de informações quase infinito, não é? Sobre a Idade Média e sobre a história no geral. Porque é que ainda há esta imagem muito cristalizada, não é? Sobre o medieval, sobre a Idade Média, não é? Sobre o ideal cavalheiresco, este tipo de coisas. Mas pronto, também isto depois remete-nos para questões políticas, não é? Porque isto é facilmente manipulável, não é? Não é? Quer dizer... É interessante e eu acho que é uma questão que nunca vai estar fechada, não é? Porque esta questão da recepção é muito interessante. É uma questão, por exemplo, que mesmo na minha tese eu também abordei em relação à questão, sobretudo, das comemorações, não é? Que é aquilo que tem um impacto maior junto do público, não tanto a historiografia, não tanto a questão patrimonial, não é? Porque se calhar o grande público não se pronunciava assim tanto sobre estas questões, mas a questão das comemorações é muito interessante. E, por exemplo... É muito difícil chegar a uma conclusão, porque depende muito, porque as fontes que nós temos, não é? E as fontes que eu usei também para trabalhar estes temas na minha tese, são fontes que estão muito feitas a partir do ponto de vista dos produtores destas representações, ou seja, eu estudei muito fontes de imprensa, não é? E aparece muito aquela abordagem, qual é que era a reação do público perante uma encenação histórica, ou perante um cortejo histórico, uma encenação, um discurso em que falava sobre a Idade Média portuguesa, sobre a fundação de Portugal. E a reação depende muito de quem é que está a dar a informação sobre este tipo de eventos, não é? Porque, por exemplo, na monarquia,
eu apanhei relatos em que diziam que o público não estava minimamente interessado neste tipo de representações, não é? O público estava completamente aliado, nem sabia que aquela pessoa que estava ali a representar era o infante Dom Henrique, as pessoas não queriam saber. Mas isto, se calhar, também é um bocadinho o olhar de quem estava, ou seja, a organizar e a relatar estas coisas, não é? Por outro lado, no Estado Novo, a imprensa dá um olhar completamente diferente. O olhar é de que o público adorou, não é? Ficou extasiado, o público apercebia-se e conhecia aquelas figuras históricas e sentia que estava a reviver aqueles momentos da história nacional. Portanto, não é que isto seja mentira, provavelmente é verdade, não é? Porque ou seja, é verdade do ponto de vista em que as fontes também não estariam a manipular assim tanto essa informação, não é? Essa ideia, mas também até que ponto é que as fontes também não estavam ali a transmitir um bocadinho aquilo que era a ideia de que aqueles regimes e aqueles organizadores teriam sobre este tipo de representações e o seu impacto no público, não é? Portanto, eu acho que isto é uma questão que nunca vai estar resolvida, não é? Esta questão da recepção. Pelo menos para nós historiadores, quer dizer, eu acho que poderá haver outro tipo de estudos em que falem, porventura estudem o impacto destas representações, não é? Quer dizer, façam inquéritos que sejam significativos. Eu acho que isso é uma questão que, sem dúvida, que nós historiadores, se calhar, não podemos responder, mas os antropólogos ou os sociólogos, se calhar, poderão, não faço ideia. E aí, primeiro eu queria te dar os parabéns, eu não te dei, pelo artigo que você acabou de comentar. E aproveitando essa questão da publicação do seu artigo, eu queria que você falasse se você possui alguma nova pesquisa dentro dessa área de medievalismo, tem algum encaminhamento novo, o que você tem, o que você está pesquisando agora dentro dessa área? É assim, eu nos últimos anos tenho trabalhado muito fora da área de pesquisa do medievalismo, pronto, por razões profissionais, né? Como vocês aí também no Brasil, e acho que todos os académicos em todo o mundo precisamos de garantir o nosso sustento, portanto nem sempre dá para estudarmos aquilo que gostamos, né? E aquilo que nos interessa mais diretamente. Portanto, eu tenho tentado desenvolver projetos, ou seja, estou a submeter candidaturas de projetos relacionados com o medievalismo. Um deles, que já submeti várias vezes e já estou um pouco cansado de submeter, e não sei se vou submeter mais vezes, é uma espécie de estudo comparativo dos medievalismos no sul da Europa, ou seja, Portugal, Espanha e Itália, nomeadamente também face a esta questão da decadência, porque parece que é uma questão que é bastante comum no contexto do sul da Europa nos séculos XIX e XX, que é a época que eu estudei. Pronto, é um projeto que eu tenho estado a trabalhar, não a 100%, mas que já submeti algumas candidaturas e vamos ver se consigo financiamento para o desenvolver. E um outro projeto que está numa fase muito mais inicial, que basicamente é só uma ideia, que eu ainda não desenvolvi, ainda não fiz leituras sobre isso, mas que eu acho que também parte de uma intuição e também do diálogo com historiadores, como a professora Lourdes Rosa, o meu orientador também do doutoramento, o professor José Neves, que é um estudo sobre os medievalismos no Império Português, ou seja, como é que esta ideia de Idade Média foi transposta para as colónias portuguesas, isto já não é o Brasil, ou seja, o Brasil se calhar acho que é um mundo à parte e que acho que eu deixo o Brasil para vocês estudarem, acho que se farão um trabalho muito melhor. Mas não é só por esta questão, é mesmo porque eu acho que o Brasil, lá está, pela história contemporânea de Portugal já não ser, ou seja, o Brasil colonial já não faz parte da história contemporânea de Portugal, ou faz muito pouco. Portanto, eu acho que esta ideia eu acho que seria muito mais interessante até analisar noutros contextos geográficos, como a África, ou seja, esta ideia de como é que os povos, por exemplo, africanos, foram medievalizados, não é, pelos colonizadores portugueses. Por exemplo, na questão da Índia portuguesa, acho que seria muito interessante também abordar esta questão, como é que as próprias elites de Goa e as elites portuguesas que colonizavam Goa viam esta questão da Idade Média do ponto de vista tanto de Portugal como da história da Índia, ou seja, como é que a Índia também foi medievalizada e como é que a própria história portuguesa, ou seja, a expansão portuguesa também foi vista como uma espécie de continuação da Idade Média. Acho que isto é um tema que
que eu analisei também um pouco na minha tese e que acho que está muito presente na historiografia portuguesa do século XX. E pronto, eu acho que era pegar um bocadinho nessas ideias. Agora, há vários problemas, não é? Não há propriamente obra publicada sobre estes temas, ou se há, tem que ir descobrir, porque está muito escondida ainda. E outro problema é a questão das fontes, não é? O tipo de fontes que eu vou analisar, porque, como eu referia, a historiografia, sem dúvida, que é uma boa base, mas há um conjunto de textos por aí espalhados que eu não faço ideia onde é que eles estão, que poderão ter falar sobre alguns destes temas. E pronto, eu acho que esse seria um projeto muito promissor, mas que ainda está numa fase muito inicial, portanto eu não posso adiantar muito mais ideias. Portanto, se alguém também tiver ideias sobre isso, agradecia que me as dessem. Tem alguns trabalhos saindo dentro dessa temática, ligando principalmente a teoria pós-colonial, decolonial, a análise desse medievalismo, né? Como que o colonialismo e o medievalismo dialogam nessas colônias europeias e tudo mais. Então, depois sim, lá fora eu tenho conhecimento que, pelo menos, por exemplo, a Nadia Altschul e outras historiadoras têm trabalhado bastante sobre isto. Lá fora tem havido alguns estudos, principalmente sobre a América Latina, não sei se o Brasil também, mas a América Espanhola tem sido bastante trabalhado deste ponto de vista. Sim. Sim. Bom, eu vou deixar as outras questões para o ciclo de perguntas. Eu queria que você colocasse, de maneira resumida, como você vê a relevância social desses trabalhos ligados ao tema do medievalismo. É lógico que a gente já comentou um pouco, né? A gente está falando aqui principalmente dessa questão dos nacionalismos e do medievalismo político, mas eu gostaria de dar a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre a relevância social e as contribuições dessas suas pesquisas. Sim, eu acho que eu acho que é sempre uma velha questão, não é? Entre os académicos, né, e os historiadores, também em particular, que é, muitas vezes nós temos a noção de que o nosso trabalho não é lido pelo grande público, não é? Ou é difícil de ser lido, ou não é acedido pelo grande público, não é? Obviamente que há muitos esforços de divulgação da ciência, de divulgação do nosso trabalho, mas nós temos sempre um pouco a ideia de que as pessoas normalmente não querem saber do nosso trabalho. Por exemplo, acho que esse exemplo que tu deste do Bolsonaro, acho que é um bom exemplo disso, né? Quer dizer, acho que deve ser frustrante para uma pessoa que estuda a Idade Média assistir a coisas dessas, né? Mas quer dizer, eu acho que há um grande interesse, né? Pela questão como é que dizer, dos usos do passado, e é um interesse que é indireto também, porque como eu referi ao início, a questão do turismo acho que se relaciona muito com isto, né? Porque a questão dos usos do passado medieval está completamente presente na questão da preservação patrimonial, na questão dos centros históricos, na questão do próprio, como é que o turismo constrói esta ideia de Idade Média e de centro histórico. Portanto, acho que há um interesse por isto. Eu acho que também cabe um bocadinho a nós, académicos, ir ao encontro também do público e tentar mostrar como é que isto dialoga com estas questões que lhes dizem tanto respeito, não é? Se calhar agora também fugindo um pouco à questão da política, mas eu acho que essa questão do turismo, sem dúvida, que é uma base muito importante. E eu acho que um tema também muito interessante, também aqui em Portugal, e que de certeza também no Brasil tem sido muito falado, e eu acho que é a questão dos festivais ou das feiras medievais, não é? Que usam temática medieval. Porque eu acho que aí é um tema flagrante de representação e uso do passado medieval e que está completamente presente na vida atual. Acho que lá está, é uma forma também ou seja, o trabalho não só das pessoas que usam a Idade Média, mas também que nós, pessoas que nos interessamos sobre os usos da Idade Média, sobre o medievalismo, também podemos usar isso como pretexto para divulgar o nosso trabalho. Eu, pelo menos, eu sempre nunca senti grande dificuldade em, como é que dizer, inserir aquilo que é o meu trabalho nessas temáticas, não é? Na questão do turismo, na questão dos festivais. Eu acho que muitas vezes falta um bocadinho de conexão, não é? Mas pronto, eu acho que isso já é uma questão mais abrangente, não é? Entre aquilo que é o trabalho das universidades, não é? O trabalho académico e o trabalho fora da academia, não é? Que muitas vezes é difícil de ligar, não é? E que muitas vezes nós próprios nem temos meios
mudar muito isso, não é? Não sei, pronto, através de algumas iniciativas que façamos, não é? Acho que, por exemplo, esta entrevista é um bom exemplo disso, não é? Porque acho que, quer dizer, apesar de ser dirigida, se calhar, sobretudo a um público mais académico, acho que também gera interesse e acho que é feita numa linguagem também que pode gerar interesse para quem não é académico. Não sei se querias que eu falasse de outra coisa em relação a isto. Não, inclusive eu vou já abrir as inscrições para as perguntas, mas eu vou começar a fazer uma pergunta aproveitando a sua deixa, que é exatamente sobre esses eventos e essas recreações históricas em Portugal, que se proliferaram, né? E qualquer cidade aí em Portugal, tenha ela um castelo ou não, ela recebe um evento medieval. É claro que isso tem relação com um interesse turístico, né? Essas cidades não estão fazendo eventos medievais à toa, é lógico que estão atraindo turistas, mas eu queria novamente fazer uma pergunta, já que na sua resposta anterior citou a questão das reencenações históricas no período lá do Estado Novo, se você vê dentro desses eventos medievais, portugueses, contemporâneos, se você vê algum eco de movimentos também de teor nacionalistas, se eles são procurados por grupos nacionalistas, se você tem algum tipo de receio em relação, ou crítica em relação a esses eventos, que você pudesse conversar um pouco com a gente sobre isso. É assim, eu não sou entendido em movimentos nacionalistas contemporâneos em Portugal, não sei exatamente em que meios e contextos culturais é que essas pessoas se movem. O que eu sei já tenho alguma experiência de frequentar feiras, festivais medievais, e há pelo menos uma, né, que é mais conhecida, que eu já fui 3 vezes e gosto muito, que é a viagem medieval a Terras de Santa Maria, em Santa Maria da Feira, provavelmente também já estiveste lá, que é assim, o imaginário que é veiculado pela feira, ou seja, a narrativa, o festival, que é veiculado pelo festival, é muito... é uma concepção muito nacionalista, ou seja, logo para começar, há uma temática de cada festival, todos os anos, que é um reinado diferente. Começaram pelo primeiro rei, Dom Afonso Henriques, no ano seguinte foram para o Dom Sancho I, o filho dele, ou seja, é uma coisa muito cronológica, muito do ponto de vista da abordagem cronológica e das histórias de Portugal, como histórias de Portugal tradicionais, não é? Como eram feitas, divisão por reinados, esse tipo de coisas. E depois o ponto de vista da narrativa lá está também, tal como a própria historiografia, é sempre muito português, ou seja, há ali um eco muito grande da historiografia e da cultura histórica portuguesa naqueles festivais. E, portanto, aí pode haver um perigo de apropriação, obviamente. Eu não nego isso, mas isso está presente em todas as formas, produtos culturais, ou quase todos os produtos culturais relacionados com a história nacional em Portugal, não é? Eles podem ser apropriados, de facto. Às vezes uma pessoa até pode fazer um site muito bom sobre história medieval de Portugal e aquilo ser apropriado pela extrema-direita, não é? Não, isto pode acontecer, não é? Quer dizer, não está isento. Agora, a questão é essa representação, ou esses usos do passado medieval são bons, são maus? Eu acho que isso cabe a cada um decidir, não é? Não cabe aos historiadores emitir esse tipo de juízos, porque eu acho que também aquela ideia do historiador tradicional de olhar para a ficção histórica, não é? Para o cinema, para a literatura, ou para os festivais, não é? Ou para as feiras medievais, e estar sempre a apontar erros e dizer, isto não vale nada, isto é escapismo, eu acho que também não é um olhar propriamente muito produtivo, não é? E a certa medida até é contraproducente, não é? Porque acho que é um olhar se calhar um bocadinho, não sei, snob, ou se calhar um olhar que acho que sobretudo menospreza a importância que esses produtos culturais têm, não é? Que são, pronto, como eu referi no início da entrevista, acho que são essenciais para cultivar o gosto das pessoas pela história, não é? Aqui ninguém começou a interessar-se por história por ter um livro de um historiador, lamento dizer, acho eu, mas se calhar estou a dizer um grande sacrilégio e se calhar há pessoas que me vão atacar, mas acho que é assim para a maior parte de nós, não é? Quer dizer, pelo menos comigo foi.
E pronto, acho que é um bocadinho isso, ou seja, não há obviamente que há sempre esse perigo, mas eu acho que esta questão das feiras medievais é um fenómeno tão global, não é, hoje em dia, e tão, pronto, é tão comum, não é, que não há próprio, ou seja, elas podem ser lidas de várias formas, não é, quer dizer, não há propriamente, pode haver realmente uma infiltração, pode haver um tipo de apropriação, mas eu acho que pode haver tanto, mas como em relação ao tipo de produtos culturais relacionados com o passado medieval. Certo. Estava aqui, desculpa, eu estava aqui um pouco distraído porque estava aqui a ler os comentários que têm colocado. Eu depois respondo a todos no final, porque isto é um bocado distrativo aqui, estar aqui a ler os comentários. Não sei se é suposto eu responder a alguns aqui, né? João, tô com a impressão que você está falando, você está sem som. Meu Deus do céu, acabou que eu falei e não disse nada. Ok. Agora já estava estragado, está sem som. Obrigado. Eu coloquei que eu vou abrir agora, agradecer, Pedro, e vou abrir para as perguntas. Então, eu não li, mas eu acho que o primeiro escrito é o professor Clínio. E o professor Marcelo, aproveitando, o professor Marcelo, infelizmente, está se despedindo, porque ele não vai poder continuar, ele já tinha colocado isso no começo da entrevista, mas eu não sei se alguém se inscreveu antes do Clínio, isso que eu perguntei. Caso alguém tenha se inscrito antes do Clínio, que, por favor, me avise aqui, porque eu não consegui acompanhar todas as questões do chat. Clínio, contigo, então. Então, boa noite, Pedro, boa tarde a todos aqui. Bom, gostei muito da sua exposição. Eu estou avisando que eu estou com um pouco de problema de conexão, então se eu cair, vocês me avisem, tá? Na verdade, eu não sei se são duas colocações ou são duas perguntas coligadas ao mesmo tema. Na verdade, sim. Eu estudei História Medieval de Portugal, e hoje eu não trabalho mais com isso, e terminei o doutorado em 2009, ou seja, uma eternidade, muito tempo atrás, né? Mas o que eu queria te perguntar, na verdade, é uma curiosidade, assim, como que está a historiografia portuguesa, esses medievalistas mais tradicionais? Tudo bem que eu sei que você tem uma inserção na Universidade Nova de Lisboa, que é um tanto quanto ponto fora da curva em relação a esse diálogo. É uma universidade mais, até pelo contexto que ela surgiu, enfim, ela tem um diálogo maior com a Europa, uma universidade bem cosmopolita. Mas, na ocasião que eu estudava, eu tive em Portugal em várias ocasiões, e, na verdade, sim, medievalismo era uma coisa que não se falava, ninguém tocava nesse assunto, sequer o termo apropriação, ou seja, nós não tínhamos esse debate, e aí eu queria saber se você poderia falar um pouco sobre a própria origem do conceito, e aí eu já estou emendando a outra reflexão, que tem a ver com uma coisa que eu acabei de fazer. Eu terminei de traduzir um artigo do Vincent Ferré hoje, vai ser publicado um dossiê aqui no Brasil, e ele faz um balanço sobre o conceito de medievalismo na França. A tradução em português vai ficar medievalismo na França, o Giro de 2009, e vou terminar de explicação e entender onde eu quero chegar. E ele fala que o termo medievalismo, ele só começa a ser usado na França com clareza a partir de 2009. Portanto, sim, bastante recente. No entanto, ele fez uma observação no artigo que me chamou bastante atenção, que ele cita que, claro, ele é francês, né? Que desde os anos 80 já havia essa discussão, embora não usasse o termo, em território francês, só que não envolvendo historiadores, ou seja, ele é da área de letras, ou seja, envolvendo historiadores da arte, enfim, envolvendo todos os outros campos,
que nós vemos no medievalismo, mas esses historiadores mais tradicionais não fazem parte, e mesmo esse artigo que ele mandou, ele termina falando já em 2020, ou seja, é um artigo produzido nesse ano, e ele continua não citando historiadores profissionais, digamos assim, aquele cara que fez graduação, mestrado, doutorado em história, ou seja, esse quadro a gente poderia pensar também no caso de português, ou seja, o medievalismo, ele não existe como conceito até recentemente, não saberia dizer a data, se você puder me dizer, eu teria curiosidade de saber, e se ainda ele não é um campo desses historiadores profissionais. O que eu estou chamando de historiador profissional aqui não tem nenhum juízo de valor em relação a qualquer outro trabalho. Estou dizendo assim, aquele cara que vai para... por exemplo, eu fui para a Torre do Tombo, aquele trabalho bem século XIX, vamos dizer assim, de lidar com paleografia, essas coisas, assim. E às vezes eu vejo, pelo menos no contexto brasileiro, embora o Ferrer não fale da França, mas eu infiro que isso vale também, às vezes, quando se fala em medievalismo, esse historiador do século XIX, digamos assim, ele parece que vai ter uma síncope, porque para ele isso não é história. Eu queria te pedir se você pudesse elaborar um pouco sobre isso, ou seja, esse contexto e essas discussões em Portugal. Porque assim, as referências que nós tínhamos era Maria Helena da Cruz Coelho, eram vários historiadores, assim, até universidades como Coimbra, Luiz Adão da Fonseca, são pessoas extremamente positivistas no sentido de pensar a história. Mas, mais uma vez, obrigado e desculpa por ter me alongado. Eu agradeço a pergunta, realmente é muito interessante e é uma pergunta, pronto, com que eu me debato ainda hoje em dia, porque, como eu referi no início da entrevista, esta palavra, né, medievalismo, é uma palavra extremamente ambígua, não é? E eu, por exemplo, eu estava a ver, quando eu publicitei no meu Facebook a vossa foto, e eu dizia lá, especialista em medievalismo, e o medievalismo em Portugal, eu fiquei assim a pensar, para muitos dos meus professores aqui na Nova, e outros professores que vejam, esta questão do medievalismo, ou seja, o que é que eles vão olhar para mim e vão pensar, o que é que este gajo é especialista em quê? Porque é o que estava a referir, não é? Em relação a eles verem estas questões, ou seja, a abordagem da maior parte dos historiadores em Portugal é extremamente positivista, ou seja, para eles o medievalismo, ou seja, esta questão das representações, dos usos, das apropriações, isto não é história, isto é folclore, é outra coisa que não tem nada a ver, não é? Portanto, e é uma coisa com que eu me debato, não é? Porque, inclusivamente, o diálogo que eu tenho tido com o Departamento de História, o Departamento ou o Instituto de Estudos Medievais na minha faculdade, não tem sido propriamente muito grande, não é? Quer dizer, tirando algumas exceções que eu já referi, por exemplo, aqui a professora Lourdes Rosa, que me ajudou imenso no meu trabalho, na minha tese de doutoramento, mas não é um trabalho propriamente, ou seja, não há propriamente... Agora tem havido algum diálogo, não é? Porque estamos a organizar, já agora faço também publicidade a isso, estamos a organizar uma conferência online que será em dezembro, sobre os usos do passado medieval, e estamos a trabalhar também com pessoas do Instituto de Estudos Medievais, portanto não estou a dizer mal do Instituto de Estudos Medievais, mas o que eu senti muito durante a minha tese é que eu tinha um grande problema de diálogo com a comunidade académica em Portugal, ou seja, enquanto, por exemplo, o professor Valentino Grosvenor e outras pessoas com que eu contactei na Suíça, na Inglaterra e depois noutros países com que eu tenho ido a conferências, há um grande avanço nestes estudos sobre representações do passado medieval, ou medievalismo, se quisermos. Em Portugal, estes estudos, isto não está desenvolvido, ou seja, não quer dizer que não haja nada, não é? Obviamente que há trabalhos feitos e, inclusivamente, na minha tese eu refiro que, desde os anos 90, sobretudo, tem havido um grande trabalho em Portugal de estudos não só sobre a memória, como também sobre a historiografia, a representação do passado e também sobre o próprio restauro e a preservação do património medieval. Creio que é um dos campos, pelo menos do campo que eu abordo na minha tese, é o campo que se desenvolveu mais na década de 90 e 2000 em Portugal, é o estudo sobre preservação e restauro do património. No entanto, há um problema, porque esses estudos são sempre abordados do ponto de vista da disciplina da história da arte e da conservação e do restauro.
e muito raramente, ou quem sabe nunca, eles nunca são abordados do ponto de vista dos estudos sobre medievalismo. Ou seja, esta questão dos estudos sobre medievalismo, como têm sido desenvolvidos no mundo anglo-saxónico, como já referimos aqui, ou na própria Alemanha, eles não têm chegado a Portugal. É uma coisa que eu noto, ou têm chegado muito pouco às universidades portuguesas e aos centros de investigação portugueses. E isto é um problema grande porque, de facto, o Clínio referiu que em França, só a partir de 2009 é que começou a haver um uso maior desse termo medievalismo, como nós o entendemos agora. Eu acho que em Portugal nem sequer há esse uso. Ou se há, é num círculo muito restrito de pessoas, das quais eu devo conhecer grande parte delas, né? Porque também Portugal é um país pequeno e há pouca gente a estudar cada tema em história, né? Portanto, eu acho que há um problema, sim, não sei se é atraso, se calhar é atraso, mas há um problema, sim, nessa relação, em relação aos próprios estudos medievais, não é? E mesmo da parte dos próprios historiadores, lá está, eu senti, não vou dizer que senti resistência, mas senti um certo desinteresse, no geral, por estes temas, enquanto estava a fazer o doutoramento, que felizmente foi colmatado pelas minhas experiências também noutros contextos, mas pronto, é mesmo assim, assim, não vou fazer mais queixinhas, porque acho que apesar de tudo fui um felizardo no meu doutoramento, tive imensa ajuda, e acho que há outros temas, obviamente, que na história e noutros campos que também estão muito pouco desenvolvidos em Portugal, mas pronto, gostava de fazer essa ressalva. Obrigado, Pedro. Mas na França, só ressalvando que o François coloca, mas ele não cita historiadores, ele fala que o termo começa a ser usado, mas entre os historiadores, é uma coisa que eu quero perguntá-lo, é se eles também não teriam essa resistência, porque assim, e muitas vezes o que eu ouço, assim, aquela conversa de corredor, digamos assim, isso não é trabalho de historiador, ou seja, e a historiografia estaria no campo, entre aspas, da ciência, e isso estaria no campo dos amadores, dos entusiastas, e não seria possível pensar isso. Embora ninguém diga isso de uma forma explícita, mas eu tenho essa sensação, sim. À exceção do contexto anglófono, que aí já é uma outra história. Mas é interessante que nós pensemos sobre isso. Sim, completamente. E, inclusivamente, agora voltando também ao início da conversa, quando eu conheci o João Batista Silva Porto, interessei-me bastante porque, ainda por cima, ele era um académico e estava interessado nesta questão da recriação histórica e das representações do passado medieval. Eu pensei, isto em Portugal ninguém quereria fazer uma coisa destas, eu não sei que fosse um antropólogo, assim, alguém muito estranho, não é? Assim, ou seja, muito fora também agora eu vou dizer que os antropólogos são estranhos, porque já me vão cair em cima, mas pronto, é um bocado a visão que os historiadores têm, não é? Aqui em Portugal, ou seja, nós somos um bocadinho botas de elástico, não é? Para nós, quem estuda estas coisas estranhas, não é? São os antropólogos, é essa malta fora da história tradicional, não é? Portanto, há muito essa ideia, sim, sem dúvida, de que o medievalismo nem sequer é história, e de que não é passível de ser estudado como história, ou seja, que é apenas um devaneio, uma coisa superficial, que não é possível. Eu, inclusivamente, assim, eu contra mim falo, eu também tenho esse preconceito, porque muitas vezes já me perguntaram, porquê é que não estudas as histórias medievais? Aí é que tens o medievalismo todo, não é? Aí o medievalismo é que está em força. E eu digo assim, mas eu sou historiador, as histórias medievais é uma coisa muito recente, eu não me sinto à vontade para estudar coisas tão recentes. Ou seja, eu também tenho um bocadinho esses preconceitos, né, dos historiadores, né? E pronto, e também são um bocadinho as ferramentas que nos dão, não é? Na nossa formação, não é? Que nós não estamos propriamente preparados para analisar fenómenos contemporâneos, não é? Embora se calhar até estamos, não é? Se calhar não fazemos esse esforço, não é? Para tentar analisá-los desse ponto de vista mais académico, não sei. Obrigado, João. Obrigado, Pedro. Agora eu vou passar a palavra para o Luiz Felipe. Depois do Luiz Felipe, nós temos o Carlos Faísca, ele pediu para fazer uma colocação também, e depois o Douglas, professor Douglas. Então, Luiz Felipe, à vontade.
Ok. Na verdade, o Clínio roubou minha pergunta, então eu só queria complementar que eu acho interessante como que aqui no Brasil, e aí até perguntar o que o professor pensa disso, mas como que aqui, em algum momento, a gente teve ou ainda está tendo um debate entre o medievalismo versus o que uns vão chamar ali de medievalidade ou reminiscências da Idade Média. Uma briga ali entre essa ideia meio do que seria uma herança medieval e o que seria uma coisa construída. Porque aqui no Brasil é uma briga que, na minha visão, pelo menos, é muito sem sentido, porque a gente não tem passado medieval no Brasil. Tudo vai ser, em alguma medida, construído. Por mais que seja uma tradição que tenha vindo de Portugal, já vai ser uma releitura dela numa colônia. Mas aí a minha pergunta é como é que fica esse debate aí em Portugal? Como que fica, então, essa disputa entre o que seria... Se existe essa disputa, porque a historiografia tradicional tende a gostar muito dessas heranças e continuidades históricas, lá, pegando a longa Idade Média e tudo mais, e se isso é um debate forte, como que você vê isso de uma perspectiva do medievalismo aí em Portugal? E a outra coisa é que vocês tinham comentado, o João comentou sobre os usos políticos do medievalismo hoje em dia, né, das representações aí em Portugal, e eu não sei, eu estudo isso aqui no Brasil, então não entendo quase nada da coisa em Portugal, mas é curioso porque tem uma interface. O pessoal que produz isso aqui no Brasil tem contato com o pessoal que produz essas coisas em Portugal. Então, às vezes, eu vejo muita gente desse pessoal que vai vestido de cavaleiro em manifestação compartilhando material, principalmente desenhos feitos em Portugal, em geral sobre Dom Sebastião, mas às vezes sobre outros personagens históricos. Eu vou jogar aqui no chat, inclusive, uma página de um ilustrador. Não sei as opiniões políticas desse ilustrador específico, mas o trabalho dele é utilizado por essas pessoas aqui no Brasil. Ele tem vários desenhos sobre o Dom Sebastião, inclusive um é bem interessante, que é o Dom Sebastião socando um muçulmano numa imagem que, para mim, faz um paralelo direitinho com aquela capa do Capitão América, número 1, que ele está socando o Hitler. É quase a mesma imagem, mas enfim, então só uma curiosidade aí. É Afonso Henriques, não é Dom Sebastião? Isso, desculpa, eu confundi os reis. Se eu fosse nacionalista é que estava ofendido. Estou a brincar. Sim, voltando à primeira questão, sim, essa questão da construção do passado medieval versus herança medieval. Eu acho que em Portugal, eu acho que há esse debate, como eu já referi, mas sobretudo na questão do património, ou seja, porque é o campo de estudos em que eu acho que, apesar de tudo, o medievalismo, ou estudos sobre a representação e usos do passado medieval mais se desenvolveu, não é? Como eu já referi. Depois há a questão dos estudos literários também, que é um campo um pouco à parte, também tem havido algumas coisas interessantes, mas acho que sobretudo nessa questão do património. E eu acho que é muito interessante, não é? Porque, ao contrário do Brasil, Portugal tem um passado medieval que em muitos casos é palpável, não é? Nós temos igrejas, temos castelos, temos muita coisa, não é? Catedrais, mosteiros, e temos os centros históricos, não é? Que são tão valorizados, não é? Do ponto de vista turístico. E eu acho que, lá está, eu acho que na historiografia da arte esse debate tem sido feito, não é? Ou seja, o que é a construção e o que é a herança, ou seja, o que é aquilo que foi feito no século XIX e XX, o que é que foi aquilo que nos chegou. Eu acho que esse debate tem sido feito. Do ponto de vista dos historiadores, eu acho que esse debate falta, porque lá está, muitas vezes aquilo que nós achamos que é medieval, muitas vezes não é. E lá está, e a não ser que sejam pessoas especialistas na história medieval, ou em arte medieval, muitas vezes nós próprios historiadores, eu sou um historiador de história contemporânea, não sou formado em história medieval, não tenho noção daquilo que é medieval e daquilo que não é. E, portanto, eu acho que falta em grande medida esse debate. Em relação à segunda questão, dessa, como é que se diz, transferência ou troca ou intercâmbio de ilustrações, de representações,
Lá está, como eu referi, eu não sou especialista neste tipo de comunidades, né, mais ligadas ao movimento nacionalista. Se calhar há outras pessoas que poderão responder a essas questões, mas eu acho que é normal, não é? Porque, tanto quanto sei, os movimentos nacionalistas, desde a década de 90, não é? Desde que a internet se desenvolveu, comunicam imensamente em fóruns, em canais próprios na internet. E é normal que haja esse intercâmbio, quer dizer, e os próprios desenhos terem sido produzidos em Portugal não me admira nada. Inclusivamente, também em relação a essa questão da construção e da herança medieval no Brasil, eu acho que há assim, eu não sei assim tanto sobre como é que o ensino da história é dado no Brasil, mas tanto quanto sei, a história medieval portuguesa tem algum impacto na cultura histórica ou na forma como a história também é ensinada no Brasil, não é? Embora, pronto, eu também não sei, não acompanho os programas, não sei até quanto é que no Brasil é dada a história medieval portuguesa. Sei que, por exemplo, pelo menos na universidade, o estudo da Idade Média no Brasil é muito focado no exemplo francês, por causa da questão do feudalismo. Em Portugal também é, obviamente, porque a escola é a mesma. Só que, pronto, em Portugal, lá está, por esta presença mais visível da Idade Média e mais direta, obviamente depois também é muito focado no caso português. Portanto, seguramente que haverá também relações a esse nível, né? Da própria produção deste tipo de imagens por artistas brasileiros ou artistas, pronto, pessoas que fazem isto no Brasil, não sei. Sobre o que você falou do ensino aqui no Brasil, eu acho que varia muito de lugar para lugar. Na faculdade que eu estudei, na UFMG, por exemplo, a história de Portugal nem é tocada, nada. E eu sei que em outros cursos tem uma disciplina, História de Portugal. Então, eu acho que isso varia bastante. Mas sobre o debate de se ensinar a história medieval de Portugal nas escolas, isso foi forte cerca ali de 2014, eu acho, quando teve todo um debate sobre reformular os currículos no Brasil, e muita gente queria tirar a história medieval do currículo, porque não seria importante para a gente. E algumas pessoas fizeram uma contraproposta, que eu também discordo, argumentando que a gente tinha que estudar a história medieval de Portugal só, ou principalmente, porque seria o nosso passado também, o que eu acho que é uma ideia meio estranha também. Uhum. Sim, sim, sim. Então quer dizer que a história, ao nível escolar, a história de Portugal medieval é falada, né, nas escolas? Geralmente não. Portugal aparece ali com as navegações, já geralmente, com a formação do Estado Nacional. A história medieval, geralmente, é só o feudalismo francês mesmo. Ok. Opa, então agora eu vou passar a palavra para o Carlos Faísca. Parece que ele tem um comentário. Boa noite, conseguem me ouvir? Quer dizer, sim. Aí deve ser boa tarde, acho eu, presumo. Sim, sim. Eu só queria, não ocupando muito tempo, fazer três comentários. Já agora merece uma pequena apresentação, coloquei aqui um bocado de paraquedas. Eu estou aqui por causa do Pedro, que é uma pessoa que é minha amiga que eu conheço. Eu não estudo estas questões, eu estudo agricultura na longa duração. E isto começa já para o primeiro comentário que eu queria fazer, que era, Pedro, permite-me discordar de ti, em dizer que eu creio que nós não devemos ter este prurido em estudar o presente. E acho que a história cada vez se dilui mais dentro daquilo que é as ciências sociais e que as coisas tocam-se de uma forma muito transdisciplinar. E eu vou-te dizer que há bocadinho submeti um artigo sobre a produção de arroz em Portugal que, desde o século XVIII até 2020. Portanto, estudar, seja a apropriação do imaginário medievais por folhas medievais contemporâneas, não me parece de todo que não esteja ao alcance de um dito historiador. Esse era o meu primeiro comentário. O segundo é só para esclarecer a questão das feiras medievais. O Pedro sabe, os outros não sabem, eu trabalhei numa autarquia vários anos até no turismo em Portugal. Recebíamos quase todos os anos propostas para se efetuar uma feira medieval. Estamos a falar de um município português, se calhar dos poucos, não tem um único, neste momento já não tem, porque foi mandado abaixo há 3 meses, não tem um único vestígio medieval, não tem um único património palpável, como diz o Pedro, medieval, e a retórica é só uma, é turismo e economia. Turismo e economia, não tem qualquer política nenhuma, e tanto eu posso falar deste pequeno município como outros
que eu conheço bem do país, o objetivo é, pura e simplesmente, fazer uma festa em que atrai pessoas de fora que vão estimular a economia local. Isso faz com que também as feiras medievais tenham um rigor muito baixo, ou pelo menos aquelas que conheço. E por causa de Santa Maria da Feira não conheço, mas conheço a de Silves, conheço a de Castro Marim, conheço a de Avis, e podia continuar aqui até amanhã. E eu que estudo História da Alimentação e da Agricultura, começa logo pela alimentação, que é, para quem estuda e vê, que é de rir, porque aparecem produtos que só entram na alimentação europeia precisamente ou vindos da Ásia, fruto das navegações, ou vindos do Brasil das Américas, ou vindos de África. A base da nossa alimentação, aliás, o arroz é um desses exemplos, é uma planta que vem há dois tipos, um vem da Ásia, outro vem de África, acabou por vingar da Ásia, mas não vou estar aqui a falar sobre isso, e nós vamos lá jantar, venha ao jantar medieval, e a primeira coisa que você vê é um prato com arroz, pronto. Isto é só esta pequena nota. E uma última nota, aqui um pouco mais pessoal e muito menos científica, e não parece que hoje em dia os movimentos ditos mais de direita em Portugal estejam muito preocupados em se apropriar do ideário medieval, porque eles apresentam-se de uma forma já diferente. Isso acontecia muito nos anos 90, acontecia com os primeiros movimentos nacionalistas em Portugal, que seguiam a tradição do Estado Novo, muitos deles tinham até pessoas mais velhas que estiveram ligadas ao Estado Novo e tinham esse revivalismo, e esta nova direita, aliás, há um investigador italiano que publicou um livro agora mesmo sobre isso, pretende romper com esse passado e, portanto, eles querem um pouco limpar a imagem e acabar com essa apropriação medieval. E pronto, é este o meu contributo. Muito obrigado pela oportunidade de falar e de ouvir, que gostei bastante, embora seja um tema que me seja um pouco estranho, que eu conheço só das conversas quase de café que tenho com o Pedro. E para vocês, boa tarde, para nós, boa noite. Obrigado. Carlos, não sei, respondo, João? Ou... Sim, pode fazer suas considerações à vontade. Era só um comentário em relação a esta última questão dos movimentos nacionalistas. Eu acho que, sim, quer dizer, eu conheço também essa obra que o Carlos também referiu, sobre estes novos movimentos nacionalistas, digamos assim, em Portugal. Eu fiquei a pensar, ok, de facto há uma tentativa de romper com esse passado do tempo de Salazar, né, da ditadura, não é? Pelo menos nem que seja na apresentação e na autorrepresentação também desses movimentos, mas eu fiquei a pensar, até que ponto é que também a história não é importante, ou seja, mesmo que não seja essa imagética, entre aspas, fascista, do passado medieval, a história de Portugal está sempre a ser usada, não é? E eu fico a pensar um pouco sobre isso, não é? Não há uma tentativa, porque, quer dizer, eu não sei, eu acho que isto depois também seria interessante comparar também com o que fazem movimentos semelhantes em Espanha, ou em França, ou no Brasil, não é? Por exemplo, não sei qual é que é a política oficial do governo de Bolsonaro em relação a isso, não é? Ou dos partidos que o apoiam, dos movimentos que o apoiam, não faço ideia. Mas eu acho que a minha ideia é que também é uma coisa mal estudada, também daquilo que eu tenho lido, também das coisas que se fazem lá fora. Há algumas coisas que começam a haver no Brasil, não é? Como vocês já referiram, e nos Estados Unidos. Eu acho que aqui na Europa, eu acho que ainda é uma coisa mal estudada, estes usos do passado medieval e da história no geral pela nova direita ou pela nova extrema-direita, digamos assim. Eu não sei se o Carlos quer colocar mais alguma coisa ou se eu posso... Não. Da minha parte, eu depois posso falar muitas vezes com o Pedro sobre esta... Eu, pessoalmente, não vou estar aqui a tomar mais o vosso tempo. Passo ao próximo. Muito obrigado. Tá bom. Muito obrigado pela sua consideração, Carlos. Gostaria de passar a palavra, então, para o professor Douglas. Douglas? Sim, um minutinho. Opa. Vamos lá. Uma boa noite aos colegas do Brasil, uma saudação ao Pedro, de Lisboa, saudade das terras de Lisboetas. Eu tenho, basicamente, uma dupla pergunta, que é uma curiosidade, já mais focado em diálogo com a sua tese, Pedro.
eu gostaria de saber, dentro dos eixos que você indicou, que investigou na tese de doutoramento, se você fez algum trabalho mais específico em relação ao papel da Academia Real Portuguesa de História e, posteriormente, da Academia Portuguesa de História, nessa valorização do passado medieval, nessa definição dos elementos medievais da historiografia portuguesa. Afinal, muitas obras e coletâneas estão relacionadas a essa instituição, e, relacionando a um outro eixo da sua tese, também queria saber se você trabalhou, e se sim, você poderia falar um pouco sobre isso, sobre as celebrações do centenário das navegações, ali no século XX, que foram fundamentais, por exemplo, para uma série de coletâneas de documentos, como as monumentas. Não sei se ficou clara a pergunta, se o áudio está bom. Posso responder? Obrigado pelas duas questões. Em relação à primeira, desculpa, eu devia ter apontado, a primeira era a questão da Academia Portuguesa, certo? Não fiz um trabalho específico sobre a questão da Academia Portuguesa de História, mas ainda há dias é curioso, porque estive a falar com um colega que ele tem uma tese sobre um historiador português do século XX, e ele tem feito agora um doutoramento também sobre, não sobre a Academia Portuguesa de História, mas sobre os historiadores no Estado Novo. E é muito interessante, porque esse meu colega, ele interessa-se muito pela questão da autorrepresentação da própria Academia. Como é que a Academia Portuguesa de História, criada nos anos 30, no contexto do Estado Novo, como é que foi criada uma imagem de que ela descendia da Real Academia de História do tempo do Dom João V. Portanto, isto é algo que me parece interessante analisar, até do ponto de vista daquilo que se diz que é a história da historiografia, ou seja, como é que os agentes historiográficos construíram uma identidade sobre si próprios e sobre a sua própria história. Em relação à questão especificamente do medievalismo, eu estudei historiadores individuais. Haveria um ou outro que estaria relacionado com a Academia Portuguesa de História, mas a maior parte dos historiadores que eu analiso na minha tese são anteriores à fundação da Academia. A Academia, creio que é fundada em 35, se não estou em erro, e a maior parte dos historiadores que eu estudo e das obras que eu estudo na minha tese são anteriores a 35. Portanto, eu estudo um bocadinho esses antecedentes da própria Academia. Depois, em relação à segunda questão, o papel das comemorações na publicação dos monumentos, né, dessas compilações documentais em torno das navegações. Há dois grandes momentos comemorativos no Estado Novo nesse aspecto, pelo menos das leituras que fiz e da bibliografia que eu consultei e dos pontos que eu consultei. O primeiro momento é as comemorações de 1940, que eu já referi aqui, que, como eu também disse, apesar de comemorarem a fundação e a restauração de Portugal, formalmente, focaram-se muito na questão do Império, das navegações, dos descobrimentos, etc. E houve um grande volume de produção documental publicado nesse contexto. E também de trabalhos académicos publicados nesse contexto, em contexto de congressos. E depois há um segundo grande momento no Estado Novo, nesse nível, que é o centenário da morte do Infante Dom Henrique, em 1960, creio que é o quinto centenário da morte do Infante Dom Henrique, em 1960, em que há uma grande produção documental em torno de toda a cronística relacionada com a vida do Infante Dom Henrique. Portanto, e mesmo do ponto de vista da publicação de cartografia da época, esse tipo de coisas, há muita publicação nesse contexto também. Obviamente que isto também era uma forma também do Estado também mostrar o seu apoio à comunidade historiográfica e de mostrar o seu prestígio e a sua legitimidade e todo o seu poder para patrocinar este tipo de obras. Mas sim, sobretudo esses dois momentos, 1940 e 1960. Depois há outros centenários mais pequenos relacionados com as navegações, mas que tiveram um impacto menor a esse nível. Ok, obrigado.
Bom, obrigado, Douglas, também. Eu não verifiquei pelo chat, eu acho que não tem mais nenhum inscrito. Eu acho que nós não temos mais ninguém inscrito para perguntas. E também, Pedro, considerando aí o avançar da hora, eu acho que já deve ser quase 11 horas aí, né? Sim. 3 horas em Portugal. Então, gostaria de te agradecer. Muito obrigado novamente. Foi muito bom poder conversar contigo, mesmo que virtualmente, mas na atual circunstância o que nós podemos fazer, né? Infelizmente, presencialmente vai ficar um pouco difícil esse ano. Eu deixo aí a oportunidade de você se despedir e tecer as suas últimas considerações. Em nome do Linhas, gostaria de agradecer novamente sua presença e as suas contribuições para os jovens pesquisadores que estão aí procurando temas relacionados ao medievalismo e tudo mais. Pronto, mais uma vez agradecer também ao vosso convite e dar-vos os parabéns por esta. Acho que é uma iniciativa muito interessante, não é? Segundo percebi, estas entrevistas, pelo menos as últimas, têm sido focadas no tema do medievalismo, não é? Todas em medievalismo. Ok. E pronto, e espero poder assistir às próximas sessões. Pronto, é só isso que eu tenho a dizer. E muito obrigado pelo vosso convite, obrigado por me ouvirem. Na verdade, caso tenha interesse, essas entrevistas elas estão sendo disponibilizadas no YouTube, no canal do Linhas, o FRRJ, e para quem também não assistiu às entrevistas anteriores, pode acessar pelo canal, nós estamos colocando, após a edição, algumas entrevistas lá. Então, agradecer a todos os presentes também. Pedro, gostaria de mandar um abraço, a gente citou a professora Maria de Lourdes Rosa, aqui, manda um abraço para ela, um abraço também, caso encontre com a professora Ana Maria Rodrigues, minha co-orientadora da Universidade de Lisboa, que eu preciso falar com ela, mas que eu também já não consigo contato com ela há algum tempo. Então, boa noite a todos. Pedro, novamente, obrigado, uma boa noite. Obrigado. E a gente boa se noite fala. A todos. Valeu, até logo. Tchau. João, lembra de interromper a gravação. Interromper agora. Estou interrompendo agora.